Ela acreditava que havia perdido sua filha para sempre. Mas numa noite silenciosa, uma criança desconhecida bateu à sua porta, e revelou algo que mudaria sua vida para sempre. Essa não era uma criança comum, era alguém que nunca deixou de amá-la. Samantha nunca conseguiu aceitar completamente a partida da filha. O tempo havia passado, as estações haviam mudado, as pessoas haviam seguido em frente, mas, dentro dela, tudo permanecia congelado naquele dia em que o coração de sua menina parou. A casa continuava a mesma, os brinquedos guardados, as fotos em molduras cuidadosamente limpas, como se o amor pudesse preservar a presença de quem partiu. Ela acreditava em Deus. Acreditava na vida após a morte. Mas a saudade era mais forte do que qualquer explicação. À noite, quando o silêncio tomava conta dos cômodos, Samantha se sentava na cama, segurava o travesseiro da filha e sussurrava orações que misturavam fé e desespero. Havia dias em que ela sentia uma paz estranha, como se alguém a abraçasse invisivelmente. Em outros, o vazio era tão profundo que parecia impossível continuar respirando. Certa noite, enquanto uma chuva leve caía sobre a cidade, Samantha teve um sonho diferente de todos os outros. Não era apenas uma lembrança da filha, nem uma imagem confusa da mente cansada. No sonho, a menina aparecia mais velha, com um sorriso sereno, cercada por uma luz suave. Ela se aproximava e dizia, com uma voz calma, "Mamãe, eu vou voltar para te ver. Espere por mim." Samantha acordou com lágrimas nos olhos e o coração acelerado. Tentou ignorar, mas aquele sonho não saiu de sua mente. Os dias seguintes foram marcados por sinais sutis. Um perfume infantil surgia no quarto vazio. Um brinquedo antigo era encontrado fora do lugar. Uma música que a filha adorava tocava no rádio sem que ela percebesse. Samantha começou a sentir que não estava sozinha. Algo a observava com carinho, como se uma presença invisível a acompanhasse em cada passo. Então, naquela noite que mudaria tudo, alguém bateu à porta. Era tarde, o relógio marcava quase meia-noite. Samantha hesitou. Quem poderia ser a essa hora? Ao abrir a porta, encontrou uma menina encharcada pela chuva, com cabelos escuros e olhos profundos que pareciam guardar segredos antigos. A criança segurava uma pequena mochila e tremia de frio. "Posso entrar?" "Eu estava te procurando", disse a menina com uma voz doce. Samantha sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Havia algo naquele olhar que a fazia lembrar da filha. Um detalhe impossível de explicar, uma familiaridade que ultrapassava a lógica. Sem pensar, ela a convidou a entrar, ofereceu uma toalha e preparou um chá quente. "Qual é o seu nome?", perguntou, tentando esconder a emoção. "Laura", respondeu a menina, sorrindo. "Eu sempre gostei desse nome." O coração de Samantha disparou. Laura era o nome que ela e o marido haviam escolhido para a filha antes mesmo de ela nascer. Nos dias seguintes, Laura permaneceu na casa. Disse que não tinha para onde ir, que havia se perdido. Samantha tentou procurar os pais da menina, mas ninguém parecia conhecê-la. Mesmo assim, algo dentro dela dizia que aquela criança precisava ficar. E quanto mais tempo passava, mais coisas estranhas aconteciam. Laura conhecia detalhes da casa que ninguém poderia saber. Sabia onde ficavam objetos guardados há anos. Reconhecia fotos antigas e dizia, "Eu lembro disso." Chamava Samantha de mamãe em momentos distraídos, como se fosse natural. E, todas as noites, antes de dormir, olhava para o céu e sussurrava, "Obrigada por me deixar voltar." Samantha começou a questionar sua sanidade. Seria apenas coincidência? Ou aquela criança estava ligada à sua filha de alguma forma que ela ainda não compreendia? Certa noite, enquanto estavam sentadas na sala,
Laura olhou profundamente nos olhos de Samantha e disse algo que fez o tempo parar. Eu prometi que voltaria, mamãe. E eu cumpri. O mundo de Samantha pareceu desmoronar. Ela perguntou o que aquilo significava, mas a menina apenas sorriu, como se guardasse um segredo que ainda não podia revelar. Disse apenas que havia estado em um lugar bonito, cheio de luz, onde pessoas bondosas cuidavam dela, e que havia pedido permissão para voltar, nem que fosse por pouco tempo. Eu precisava te ver sem chorar, disse Laura. Precisava te dizer que estou bem. Samantha sentiu um misto de medo e esperança. A razão dizia que aquilo era impossível. O coração, porém, dizia que nada no universo é mais forte do que o amor. Naquela mesma semana, Samantha decidiu levar Laura a um centro espírita. Queria respostas, queria entender se aquilo era apenas imaginação ou algo além da compreensão humana. Durante a reunião, um médium se aproximou dela e, sem nunca ter visto Laura antes, descreveu com precisão a filha desencarnada de Samantha, mencionando detalhes íntimos que ninguém conhecia. Ela pediu permissão para se aproximar novamente da mãe, disse o médium com serenidade. O amor que une vocês é antigo, profundo, e não se rompe com a morte. Às vezes, a espiritualidade permite encontros especiais para consolar os corações. Samantha sentiu as lágrimas escorrerem em silêncio. Pela primeira vez desde a perda, ela não sentia apenas dor, mas uma paz que não sabia explicar. Laura segurou sua mão e apertou com força, como se dissesse que aquele momento era real, que aquele encontro era sagrado. A partir daquele dia, Samantha começou a olhar para a vida de outra forma. Percebeu que a morte não é o fim, que os laços espirituais continuam, que as almas se reencontram de maneiras misteriosas e surpreendentes. Laura continuava sorrindo, brincando, vivendo como qualquer criança, mas sempre com uma maturidade estranha, como se carregasse lembranças de outro mundo. E então, tão misteriosamente quanto chegou, Laura começou a mudar. Ficava mais silenciosa, mais contemplativa. Dizia que em breve precisaria partir, que sua missão estava quase cumprida. Samantha sentia medo de perder novamente, mas agora havia algo diferente, a certeza de que aquele não seria um adeus definitivo. Numa madrugada silenciosa, Samantha acordou e encontrou o quarto de Laura vazio. A mochila estava sobre a cama, e dentro dela havia apenas um desenho, duas figuras de mãos dadas, olhando para um céu cheio de estrelas, e a frase escrita com letras infantis: "O amor nunca morre". Samantha caiu de joelhos, chorando, mas não de desespero. Chorava de gratidão. Ela sabia que aquele encontro não havia sido um sonho. Sabia que sua filha continuava viva em outro plano, e que o amor que as unia era eterno. Desde então, Samantha passou a ajudar outras pessoas que sofriam com a perda de entes queridos. Contava sua história, falava sobre fé, sobre esperança, sobre a certeza de que os laços do espírito são mais fortes do que a morte. E todas as noites, ao olhar para o céu, sentia que, em algum lugar, Laura sorria para ela. Mas o maior mistério ainda permanecia. Quem era realmente aquela criança que bateu à sua porta? Uma reencarnação? Um espírito em missão? Um milagre permitido por Deus? Essa é a parte da história que Samantha só compreenderia muito tempo depois, e que mudaria para sempre tudo o que ela acreditava sobre a vida, a morte e o destino das almas. Samantha jamais esqueceu o dia em que perdeu sua filha. O tempo seguiu seu curso, as pessoas continuaram suas rotinas, o mundo não parou, mas, dentro daquela casa, tudo parecia suspenso no instante em que o coração da menina deixou de bater. A dor era tão profunda que o silêncio dos cômodos parecia gritar o nome da criança todas as noites, ecoando nas paredes, nos corredores, nas lembranças que se recusavam a desaparecer. Ela acreditava em Deus desde criança. Acreditava na vida após a morte,
nas promessas do Evangelho, na justiça divina que nunca falha. Mas, em silêncio, questionava o porquê daquela separação tão cruel. Por que uma criança tão cheia de vida precisava partir tão cedo? Por que o amor mais puro que já havia sentido lhe fora arrancado sem aviso, sem explicação, sem despedida? Seu coração se dividia entre a fé que sempre sustentou sua vida e o sofrimento que parecia impossível de suportar. Nas madrugadas, quando a cidade dormia e o mundo parecia esquecer sua dor, Samantha se sentava na beira da cama e olhava para o quarto vazio da filha. O ursinho de pelúcia ainda estava sobre a prateleira, os desenhos coloridos permaneciam presos na parede, as roupas pequenas continuavam dobradas no armário, como se a menina fosse voltar a qualquer momento. Ela passava os dedos sobre cada objeto, como quem tenta tocar uma presença invisível, e sentia o coração se apertar com uma mistura de saudade, culpa e amor eterno. Ela tentava encontrar consolo nas palavras sagradas. Todas as noites, abria o livro do Evangelho e lia em voz baixa, buscando compreender o que sua mente ainda não conseguia aceitar. Lembrava-se de uma frase que sempre a acompanhará, mas que agora parecia distante demais para ser alcançada. A fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas, naquele momento, Samantha não conseguia compreender. A razão parecia cruel demais, e a fé parecia distante demais. Ela apenas sentia o vazio. Um vazio que não se preenche com palavras, nem com promessas, nem com o passar dos anos. Um vazio que se instala no peito como uma sombra silenciosa, acompanhando cada respiração. Havia dias em que ela sentia uma presença suave ao seu redor. Um perfume infantil surgia de repente, uma música que a filha adorava tocava no rádio sem explicação, um vento leve atravessava o quarto e fazia as cortinas se moverem, como se alguém estivesse ali. Em outros dias, a solidão era tão esmagadora que Samantha acreditava estar enlouquecendo. Perguntava-se se aquilo eram sinais do mundo espiritual ou apenas o reflexo de uma mente ferida pela perda. Às vezes, ao fechar os olhos, ela sentia mãos pequenas segurando as suas, como nos tempos em que atravessavam a rua juntas. O toque parecia real, o calor parecia verdadeiro, mas, ao abrir os olhos, tudo desaparecia, restando apenas o silêncio. Ainda assim, algo dentro dela dizia que a filha não estava longe, que a separação não era definitiva, que o amor que as unia era maior do que qualquer distância entre mundos. Certa noite, enquanto a chuva caía suavemente sobre o telhado, Samantha teve um sonho que parecia mais real do que qualquer lembrança. No sonho, sua filha aparecia envolta em uma luz suave, com um sorriso sereno, diferente do sorriso infantil de antes, como se tivesse amadurecido além do tempo. Ela se aproximava lentamente e dizia, com uma voz calma e firme: "Mamãe, eu estou bem. Eu não te abandonei. Eu vou voltar para te ver." Samantha acordou com o coração disparado, as mãos trêmulas e lágrimas nos olhos. Sentiu uma paz estranha, mas também um medo profundo. Seria apenas um sonho? Ou algo além, uma mensagem permitida pela espiritualidade? Nos dias seguintes, o sonho se repetiu, sempre com a mesma frase, sempre com o mesmo olhar cheio de amor. E, a cada vez, Samantha sentia que aquilo não era fruto da imaginação, mas um chamado, um aviso, uma promessa. A partir daquele momento, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Um brinquedo antigo era encontrado fora do lugar. A porta do quarto da filha se abria sozinha durante a madrugada. Um caderno esquecido ganhava uma nova página rabiscada com desenhos que Samantha não reconhecia. Ela começou a se perguntar se alguém, ou algo, estava tentando se comunicar. O medo e a esperança se misturavam em seu coração. Ela queria acreditar, mas temia se iludir. Queria sentir a presença da filha, mas tinha medo de sofrer ainda mais caso tudo não passasse de coincidências. Mesmo assim,
no fundo da alma, uma certeza silenciosa crescia: o amor não morre, e os laços do espírito não se rompem com a morte. Então, numa noite aparentemente comum, algo aconteceu que mudaria para sempre sua compreensão sobre a vida, a morte e o destino das almas. Alguém bateu à sua porta. 3 batidas suaves, quase tímidas, ecoaram pelo corredor silencioso. Samantha hesitou. Era tarde demais para visitas, tarde demais para coincidências. Ao abrir a porta, encontrou uma criança desconhecida, molhada pela chuva, com olhos profundos e familiares, como se carregassem memórias de outra existência. A menina olhou para Samantha e sorriu, como quem reencontra alguém que nunca deixou de amar. Naquele instante, Samantha sentiu que o mundo parou. O coração acelerou, as pernas fraquejaram, e uma sensação inexplicável tomou conta de seu ser. Era medo, era amor, era reconhecimento, tudo ao mesmo tempo. Ela ainda não sabia quem era aquela criança, de onde vinha, ou por que havia escolhido justamente sua casa naquela noite. Mas uma coisa era certa: aquele encontro não era obra do acaso. Havia algo maior em movimento, algo que ultrapassava a lógica humana, algo que apenas o coração poderia compreender. E, sem imaginar, Samantha estava prestes a descobrir que a morte não é o fim, que os encontros espirituais podem acontecer nos momentos mais inesperados, e que o amor verdadeiro encontra caminhos que a razão jamais será capaz de explicar. O que aquela criança veio revelar mudaria sua vida para sempre. E essa revelação estava apenas começando. Samantha vivia em uma casa simples, mas cheia de memórias. Não era uma casa grande, nem luxuosa, mas carregava algo que nenhuma riqueza poderia comprar: histórias, risos, abraços e sonhos que haviam sido construídos ao longo de muitos anos. As paredes eram claras, os móveis antigos, o jardim pequeno, mas bem cuidado. Para qualquer pessoa que passasse pela rua, aquela era apenas mais uma casa comum. Mas, para Samantha, aquele lugar era um santuário de lembranças, e também um templo de saudade. Cada canto carregava o sorriso da filha. Cada objeto guardava uma lembrança. O corredor estreito ainda ecoava as risadas que um dia correram por ali. A cozinha trazia o cheiro de bolos que a menina adorava ajudar a preparar. A sala guardava marcas invisíveis de tardes inteiras assistindo filmes, de conversas inocentes, de sonhos compartilhados. Tudo parecia intacto, exceto a presença mais importante de todas. Todas as manhãs, Samantha acordava cedo, mesmo sem necessidade. O corpo despertava por hábito, mas a alma despertava por saudade. Ela caminhava lentamente pelo corredor até o quarto da filha. A porta permanecia entreaberta, como se alguém fosse entrar a qualquer momento. O quarto estava exatamente como no último dia: a cama arrumada, o travesseiro no mesmo lugar, o cobertor dobrado com cuidado, os brinquedos organizados nas prateleiras, os desenhos colados na parede. Ela se aproximava da cama, tocava o travesseiro ainda arrumado e sussurrava, quase sem voz: "Filha, onde você está agora?" Era uma pergunta que ninguém podia responder, mas que seu coração insistia em fazer todos os dias. Às vezes, ela imaginava a filha correndo por campos de luz, sorrindo em algum lugar além do mundo material. Em outras, o medo tomava conta: e se tudo fosse apenas silêncio? E se não houvesse reencontro? E se aquele amor tivesse sido interrompido para sempre? Ela acreditava que o amor não morre. Acreditava que o espírito continua. Mas a saudade era humana, e devastadora. Havia momentos em que Samantha se sentava no chão do quarto, segurava um brinquedo antigo e fechava os olhos, tentando ouvir a voz da menina em sua memória. Lembrava-se da forma como ela pronunciava certas palavras, do jeito que sorria quando ficava feliz, do tom de voz quando estava com sono. A saudade vinha como uma onda, cobrindo tudo, deixando apenas um nó no peito. Para tentar suportar,
Samantha buscava refúgio na fé. Todas as noites, antes de dormir, ela se sentava na sala, acendia uma luz suave e abria o Evangelho. Lia em voz baixa, como se estivesse conversando com alguém invisível, pedindo forças para continuar. Uma das frases que mais repetia era: "Fora da caridade não há salvação." Ela tentava transformar sua dor em oração. Tentava ajudar outras pessoas, mesmo estando ferida. Fazia doações, visitava vizinhos idosos, oferecia palavras de conforto a quem sofria. No fundo, acreditava que, ao fazer o bem, estaria honrando o espírito da filha, como se cada gesto de amor fosse uma ponte invisível entre elas. Mas, quando a noite chegava e o silêncio tomava conta da casa, nenhuma boa ação era suficiente para preencher o vazio. O tic-tac do relógio na parede parecia mais alto. O vento que passava pelas frestas das janelas parecia sussurrar segredos que ela não conseguia entender. Às vezes, tinha a sensação de que alguém estava sentado ao seu lado no sofá, observando-a com carinho. Em outras, sentia uma brisa suave tocar seu rosto, como um beijo que vinha de um lugar distante. Samantha não contava essas experiências a ninguém. Tinha medo de parecer louca, de ser julgada, de ouvir que tudo não passava de imaginação. Mas, em seu íntimo, acreditava que a filha ainda estava por perto, de alguma forma, em algum plano que seus olhos não podiam enxergar. A casa, aos poucos, se tornou uma extensão de sua alma. As paredes guardavam ecos de risos, mas também de lágrimas. O quarto da filha era um santuário intocado. O cheiro de infância ainda parecia presente no ar. E, todas as manhãs, ao abrir as cortinas, Samantha sentia que estava abrindo uma janela para o passado, tentando encontrar no presente um sinal de que tudo aquilo não havia sido em vão. Os vizinhos notavam sua mudança. Antes, Samantha era conhecida por seu sorriso fácil, por sua alegria contagiante, por sua energia. Depois da perda, tornou-se mais silenciosa, mais introspectiva, mais profunda. Não era tristeza constante, mas uma serenidade melancólica, como se tivesse aprendido a conviver com a dor, transformando-a em uma presença constante, porém silenciosa. Às vezes, ela caminhava pelo quintal e olhava para o céu. As estrelas sempre a fascinavam. Imaginava a filha em algum lugar entre elas, brilhando, livre, feliz. Falava em voz baixa, como se estivesse sendo ouvida. Se você puder me ouvir, saiba que eu ainda estou aqui. Ainda te amo. Ainda te espero. E, em algumas noites, uma estrela parecia brilhar mais forte do que as outras. Samantha gostava de acreditar que era um sinal, um aceno, uma resposta silenciosa do mundo espiritual. Mas havia algo que ela não contava a ninguém: os sonhos. Todas as noites, sonhava com a filha. Não eram sonhos comuns. Eram vívidos, intensos, cheios de detalhes. Em alguns, a menina aparecia correndo em um campo iluminado, em outros, sentada ao seu lado, segurando sua mão. Mas havia um sonho que se repetia com insistência. Nele, a filha se aproximava e dizia: "Mamãe, eu ainda vou voltar. Eu preciso te ver." Essas palavras ecoavam na mente de Samantha durante o dia. Ela tentava ignorar, mas algo dentro dela dizia que não era apenas um sonho. Era uma promessa. Enquanto isso, a casa continuava sendo o cenário de uma espera silenciosa. O relógio marcava o tempo, mas o coração de Samantha parecia viver em outra dimensão, onde passado e presente se misturavam. Cada passo pelo corredor era uma lembrança. Cada som era um eco. Cada silêncio era uma pergunta. Ela começou a sentir pequenas coisas estranhas. Um brinquedo que caía sozinho. Um caderno que aparecia aberto em uma página diferente. Uma porta que rangia no meio da noite.
Em vez de medo, sentia uma estranha paz, como se alguém estivesse tentando se comunicar, como se a casa estivesse viva, como se o mundo espiritual estivesse mais próximo do que ela jamais imaginou. E, mesmo sem compreender, Samantha começou a sentir que algo estava prestes a acontecer. Uma mudança. Um encontro. Uma revelação. O ar parecia carregado de expectativa, como antes de uma tempestade ou de um milagre. Ela não sabia que aquela casa simples, cheia de memórias, estava prestes a se tornar o palco de um dos acontecimentos mais inexplicáveis e emocionantes de sua vida. Não imaginava que o silêncio que tanto a atormentava seria quebrado por uma presença inesperada. E, muito menos, que a pergunta que fazia todas as manhãs, filha, onde você está agora? Estava prestes a ser respondida de uma forma que ultrapassava qualquer lógica humana. Porque, naquela casa, naquela noite, o destino preparava algo que mudaria tudo. E Samantha ainda não estava pronta para entender, mas estava prestes a sentir. Se essa história está tocando o seu coração, deixe um comentário agora contando se você também acredita que o amor continua após a morte. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando a dor da perda, porque essa mensagem pode ser exatamente o consolo que essa pessoa precisa hoje. E se você gosta de histórias emocionantes e espirituais como essa, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos capítulos dessa jornada que vai mudar tudo o que você acredita sobre o mundo espiritual. Os dias passaram. Mas a tristeza nunca foi embora. O tempo seguiu seu curso, as pessoas ao redor retomaram suas rotinas, os vizinhos voltaram a sorrir, as ruas continuaram cheias de vida. Mas, para Samantha, cada dia era apenas uma repetição silenciosa da mesma dor. O sol nascia, o mundo despertava, mas dentro dela tudo permanecia envolto em uma noite constante. Ela tentava seguir em frente. Tentava sorrir para os outros, trabalhar, conversar, fingir que estava bem. Mas, quando voltava para casa, o silêncio se tornava insuportável. O som dos próprios passos ecoava como lembranças que insistiam em não desaparecer. O quarto da filha continuava intocado, como se o tempo tivesse parado naquele espaço. Foi então que os sonhos começaram. No início, eram apenas imagens vagas. O rosto da filha surgia em meio a uma luz distante, o sorriso suave, os olhos brilhando com uma serenidade que ela nunca havia visto antes. Mas, com o passar das noites, os sonhos se tornaram mais intensos, mais claros, mais reais. Em todos eles, a menina aparecia sorrindo, aproximava-se lentamente e dizia com uma voz doce: "Mamãe, eu estou bem, mas preciso te ver." Samantha acordava chorando, com o coração acelerado, as mãos trêmulas, o rosto molhado de lágrimas. Sentava-se na cama, respirava fundo, tentava convencer a si mesma de que era apenas um sonho. Mas algo dentro dela dizia que não era apenas isso. Havia uma presença, uma mensagem, um chamado. Ela se perguntava: seriam apenas sonhos? Ou algo além? Durante o dia, tentava se distrair, mas as palavras da filha ecoavam em sua mente. Preciso te ver. O que aquilo significava? Ver como? Onde? Quando? Ela começou a anotar os sonhos em um caderno. Em todos, a mensagem era a mesma. A filha parecia mais velha, mais serena, cercada por uma luz suave, e sempre repetia a mesma frase. E, em cada sonho, havia um detalhe novo. Às vezes, a menina apontava para uma casa, em outras, segurava a mão de Samantha e olhava para uma porta. Esses detalhes começaram a perturbá-la profundamente. À noite, ela tinha dificuldade para dormir. Tinha medo de sonhar novamente, mas, ao mesmo tempo, desejava ver a filha mais uma vez. A saudade se misturava com a esperança, criando um sentimento impossível de explicar.
Ela começou a sentir que algo estava prestes a acontecer, como se os sonhos fossem uma preparação para um evento maior. E então, as coincidências começaram a se intensificar. Um dia, ao chegar em casa, Samantha encontrou um desenho sobre a mesa da cozinha. Era um desenho infantil de uma menina e uma mulher de mãos dadas, olhando para o céu. Ela não lembrava de ter feito aquilo. O desenho era recente, o papel novo, os traços delicados. Um arrepio percorreu seu corpo. Em outra noite, ouviu passos no corredor. Pensou ser o vento, mas os passos eram leves, como os de uma criança. Abriu a porta do quarto e não encontrou ninguém. Ainda assim, sentiu uma presença forte, como se alguém estivesse ali, observando-a com carinho. Os vizinhos começaram a comentar que viram uma criança brincando no quintal. Samantha achou estranho. Ela não tinha filhos, não tinha sobrinhos que a visitassem, não tinha crianças em casa. Quando perguntava mais detalhes, diziam que a menina tinha cabelos escuros e um sorriso doce. Aquela descrição fez seu coração disparar. Os sonhos, os sinais, as coincidências, tudo parecia convergir para algo que ela ainda não compreendia. Até que chegou aquela noite. Uma noite em que o céu parecia rasgar-se em trovões e relâmpagos. A chuva caía forte, batendo contra as janelas como se quisesse entrar na casa. O vento uivava, as árvores se curvavam, e a cidade parecia mergulhada em um cenário de filme. Samantha estava sentada na sala, lendo o Evangelho, tentando acalmar o coração inquieto. O relógio marcava quase meia-noite. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo som da chuva e pelo tic-tac insistente do relógio. Então, ela ouviu algo que fez seu corpo congelar. 3 batidas na porta. Lentas. Suaves. Determinadas. Ela pensou que estava imaginando. Olhou em volta, ouviu novamente. As batidas se repetiram, mais fortes dessa vez. Seu coração acelerou, as mãos suaram, a respiração ficou curta. Quem poderia estar ali naquela hora? Em meio a uma tempestade? Ela se levantou lentamente, caminhou até a porta, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. O coração parecia querer sair do peito. Ao abrir a porta, encontrou uma menina encharcada pela chuva, parada diante dela, segurando uma pequena mochila. A água escorria de seus cabelos escuros, suas roupas estavam molhadas, mas seus olhos brilhavam com uma serenidade inexplicável. A criança olhou para Samantha como se a conhecesse desde sempre. E disse apenas: "Meu nome é Laura. Posso entrar?" Naquele instante, o tempo pareceu parar. Samantha sentiu o mundo girar. As pernas ficaram fracas, o coração disparou, a mente ficou confusa. Laura. Aquele nome ecoou em sua mente como um trovão. Era o nome que ela havia escolhido para a filha antes mesmo de nascer. Era o nome que ela sussurrava nas orações. Era o nome que estava gravado em seu coração. Quando Samantha olhou nos olhos da menina, sentiu algo impossível de explicar. Era o mesmo olhar da filha que havia partido. Não apenas parecido. Era o mesmo olhar. A mesma profundidade. A mesma expressão. A mesma alma. Ela sentiu uma mistura de medo, amor, incredulidade e reconhecimento. Como se estivesse olhando para alguém que conhecia profundamente, mas que não deveria estar ali. Como se o impossível estivesse diante de seus olhos. A menina entrou na casa, e o cheiro de chuva misturou-se ao perfume suave que Samantha sentia nos sonhos. Laura olhou em volta, como se reconhecesse o lugar. Passou pela sala, pelo corredor, e parou diante do quarto da filha. "Eu lembro disso", disse, tocando um desenho na parede.
Samantha sentiu o coração apertar. Como aquela criança poderia lembrar de algo que nunca viveu? Laura sorriu, sentou-se na cama e segurou o travesseiro com carinho. Aqui era meu lugar favorito. Samantha sentou-se ao lado dela, sem conseguir dizer uma palavra. O medo de estar enlouquecendo era real, mas o amor que sentia era ainda maior. Cada gesto da menina parecia familiar. Cada palavra parecia ecoar do passado. A chuva continuava caindo lá fora, mas, dentro da casa, algo mais forte estava acontecendo. Laura começou a fazer perguntas sobre coisas que ninguém poderia saber. Falou de uma boneca que havia sido perdida anos antes, mencionou uma história que Samantha contava para a filha antes de dormir, lembrou de uma música que elas cantavam juntas. Samantha sentia que estava diante de um mistério que ultrapassava a lógica humana. Quem era aquela criança? Por que sabia tanto? Por que tinha o mesmo olhar da filha? Ela queria acreditar, mas tinha medo de se iludir. Queria abraçar aquela menina e nunca mais soltar, mas temia estar vivendo uma fantasia criada pela dor. Laura, então, olhou profundamente nos olhos de Samantha e disse algo que fez seu coração parar. Eu prometi que voltaria, mamãe. A palavra mamãe ecoou pela casa como um sussurro vindo de outro mundo. Samantha sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não sabia se eram de alegria, medo ou esperança. Ela tentou perguntar o que aquilo significava, mas a menina apenas sorriu, como se guardasse um segredo que ainda não podia revelar. A partir daquela noite, tudo mudou. Samantha começou a sentir que a linha entre o mundo físico e o espiritual estava mais tênue do que jamais imaginara. Os sonhos, os sinais, a chegada de Laura, tudo parecia parte de um plano maior, algo que ela ainda não conseguia compreender. Mas uma coisa era certa, aquela criança não havia chegado por acaso. E o que ela ainda iria revelar estava apenas começando. Se essa parte da história está prendendo sua atenção, escreva nos comentários, você acreditaria que essa criança é realmente a filha de Samantha? Compartilhe esse vídeo com alguém que acredita em sinais espirituais, porque o próximo momento dessa história vai revelar algo que pode mudar tudo o que você acredita sobre vida após a morte. E se você quer continuar acompanhando essa jornada emocionante, inscreva-se no canal agora e ative o sino, porque o que vem a seguir é o momento mais intenso e surpreendente dessa história espírita. Laura passou a conviver com Samantha como se sempre tivesse pertencido àquela casa. Nos primeiros dias, Samantha acreditou que tudo não passava de coincidência, de semelhanças que a mente humana cria quando está desesperada por respostas. Mas, com o tempo, as coincidências se tornaram detalhes impossíveis de ignorar. A criança conhecia cada canto da casa. Sabia exatamente onde estavam guardados objetos antigos, lembranças que ninguém mais tocava há anos. Encontrava cartas esquecidas em caixas no fundo do armário. Reconhecia fotos antigas, apontava pessoas nas imagens e dizia nomes que Samantha nunca havia contado a ninguém. Laura caminhava pelo corredor como se soubesse de cor cada passo. Parava diante do quarto, tocava os desenhos na parede e dizia: Eu fiz isso quando era pequena. Chamava Samantha de mamãe sem perceber. Às vezes, se corrigia, mas em outras dizia com naturalidade, como se aquele nome estivesse gravado em sua alma. Samantha sentia uma mistura de alegria e medo. Alegria por ter novamente uma criança em casa, ouvindo risos no corredor, vendo brinquedos espalhados pela sala. Medo por perceber que aquela criança sabia demais, sentia demais, lembrava demais. Havia algo em Laura que não pertencia completamente a este mundo. Certa noite, enquanto a casa estava mergulhada em silêncio, Samantha e Laura estavam sentadas na sala, iluminadas apenas por uma pequena lâmpada. A chuva caía lá fora, e o som dos pingos criava uma melodia suave, quase hipnótica. Laura desenhava em um caderno,
enquanto Samantha observava em silêncio, tentando compreender o que estava vivendo. De repente, a menina levantou os olhos e olhou profundamente para Samantha, com uma seriedade que não combinava com sua idade. Eu te prometi que voltaria. As palavras caíram como um trovão. Samantha sentiu o coração parar por um instante. O ar pareceu desaparecer de seus pulmões. O mundo girou, e ela sentiu as pernas fraquejarem. Lentamente, caiu de joelhos no chão, incapaz de se manter em pé. Como você sabe disso? Sussurrou, com a voz trêmula. A menina aproximou-se, sentou-se ao seu lado e segurou suas mãos com delicadeza. O toque era quente, real, humano. Mas a sensação era espiritual, profunda, antiga. Antes de nascer aqui, eu estava em um lugar de luz, disse Laura, com uma serenidade que parecia vir de outro mundo. Eu pedi a Deus para te ver mais uma vez. Eles deixaram. Samantha sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras da menina ecoavam em sua mente como um mistério impossível de decifrar. Lugar de luz. Pedi a Deus. Eles deixaram. Como uma criança poderia falar assim? Como poderia expressar conceitos tão profundos, tão espirituais, com tamanha clareza? Seria apenas uma fantasia infantil? Uma imaginação fértil alimentada por histórias? Ou um milagre permitido pela espiritualidade? Samantha não conseguia responder. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela segurava as mãos da menina. Parte dela queria acreditar. Parte dela tinha medo de se iludir. Mas o coração, aquele que havia sido ferido de forma irreparável, sentia algo diferente, esperança. Laura continuou falando, como se estivesse contando algo natural, como se estivesse lembrando de um sonho distante. Eu estava em um lugar bonito, mamãe. Tinha muitas flores, muita luz, pessoas que cuidavam de mim. Eles me disseram que você estava muito triste. Eu pedi para voltar. Eu disse que precisava te abraçar, te dizer que eu estou bem. Samantha fechou os olhos e chorou como nunca. Não era apenas tristeza. Era alívio. Era amor. Era a sensação de que, talvez, o universo tivesse lhe concedido um instante de misericórdia. Mas eu não posso ficar muito tempo, completou Laura, com um olhar sereno. Eu só vim para te lembrar que o amor não acaba. Essas palavras atravessaram a alma de Samantha. Ela abraçou a menina com força, como se temesse que ela desaparecesse naquele instante. O abraço era real, quente, humano. Mas o significado era espiritual, eterno, transcendente. Naquela noite, Samantha não dormiu. Sentou-se ao lado de Laura, observando-a respirar, temendo que tudo fosse apenas um sonho que terminaria ao amanhecer. O coração estava dividido entre o medo da perda e a gratidão pelo reencontro. Nos dias seguintes, Laura continuou revelando coisas que deixavam Samantha em estado de choque. Falava de momentos da infância que ninguém mais lembrava. Citava frases que Samantha costumava dizer. Descrevia sonhos que a mãe havia tido e nunca contado a ninguém. Uma tarde, Laura pegou uma caixa antiga no armário e disse: "Aqui está a pulseira que você me deu no meu aniversário de 5 anos." Samantha abriu a caixa e encontrou a pulseira que havia sido enterrada junto com a filha. Como aquilo poderia estar ali? O medo começou a se misturar com o encantamento. Samantha começou a questionar a realidade. Estaria enlouquecendo? Ou estava vivendo algo que ultrapassava as leis humanas? Ela decidiu procurar respostas. Levou Laura a um centro espírita, buscando orientação. Durante a reunião, um médium se aproximou dela, sem conhecer sua história, e descreveu detalhes da filha desencarnada com precisão assustadora.
Falou de promessas feitas no plano espiritual, de reencontros permitidos por misericórdia divina, de missões de amor. O amor que une vocês é antigo, disse o médium. Nem a morte é capaz de romper laços construídos no espírito. Samantha sentiu que suas dúvidas começavam a encontrar respostas. Mas, ao mesmo tempo, o mistério só aumentava. Laura continuava dizendo que havia vindo apenas por um tempo. Falava de um lugar onde precisava voltar, de uma missão que estava se cumprindo. Cada palavra era como uma faca e um bálsamo ao mesmo tempo. Samantha começou a se perguntar: por quanto tempo ela ficaria? Seria uma reencarnação? Uma visita espiritual materializada? Um espírito em missão temporária? As perguntas se acumulavam, e as respostas pareciam ainda mais profundas do que a mente humana poderia compreender. Certa noite, Laura olhou para o céu estrelado e disse: quando eu voltar, você não vai me ver, mas eu vou estar perto. Promete que não vai ficar triste? Samantha sentiu o coração apertar novamente. Sabia que aquele momento não duraria para sempre. Sabia que estava vivendo algo extraordinário e, ao mesmo tempo, temporário. O clímax de sua dor e de sua fé se encontravam naquele instante. Ela estava diante da prova de que o amor transcende a morte, mas também diante da possibilidade de perder novamente. O conflito em seu coração era intenso. Agradecer pelo reencontro ou temer a despedida? Acreditar no milagre ou duvidar da própria sanidade? Laura, com sua serenidade inexplicável, parecia entender tudo. Segurava a mão de Samantha e sorria, como se dissesse que tudo fazia parte de um plano maior. E, enquanto isso, algo ainda maior estava prestes a acontecer. Algo que confirmaria, de forma definitiva, a natureza espiritual daquele encontro. Algo que mudaria para sempre a visão de Samantha sobre a vida, a morte e o destino das almas. Se você estivesse no lugar de Samantha, acreditaria que Laura é realmente sua filha que voltou do mundo espiritual? Escreva nos comentários o que você acha dessa história, porque a sua opinião pode ajudar outras pessoas que estão vivendo experiências parecidas. Compartilhe este vídeo com alguém que já perdeu uma pessoa querida, porque o próximo momento dessa história vai trazer uma revelação que pode transformar a dor em esperança. E se você quer acompanhar essa jornada espiritual até o fim, inscreva-se no canal agora e ative o sino. O que vem a seguir é a reviravolta mais emocionante e surpreendente dessa história espírita. Naquela mesma noite, Samantha sentiu que precisava de respostas. As palavras de Laura ainda ecoavam em sua mente como um sussurro vindo de outro mundo. Eu te prometi que voltaria. Eu estava em um lugar de luz. Eles deixaram. Cada frase parecia abrir uma porta para um universo que ela sempre acreditou existir, mas nunca imaginou experimentar de forma tão direta. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, decidiu levar Laura a um centro espírita. Não para provar algo aos outros, mas para tentar compreender o que estava acontecendo com ela mesma. Precisava de alguém que pudesse olhar para aquela situação com serenidade, sem julgamento, sem medo, sem preconceito. O centro era simples, iluminado por uma luz suave, com cadeiras organizadas em silêncio respeitoso. Havia no ar uma paz diferente, como se aquele lugar estivesse fora do tempo comum. Samantha segurava a mão de Laura com força, como se temesse que a menina desaparecesse a qualquer instante. Durante a reunião, os participantes permaneceram em silêncio, em oração. Samantha fechou os olhos, mas o coração estava inquieto. Sentia uma presença forte ao seu redor, uma energia que não sabia explicar. Laura permanecia calma, serena, como se estivesse em casa. Então, um médium se levantou. Ele não conhecia Samantha. Nunca a havia visto antes. Mas, ao olhar na direção delas,
seus olhos se encheram de lágrimas. Caminhou lentamente até Samantha e parou diante dela, como se estivesse vendo algo que os outros não podiam enxergar. Você perdeu uma filha muito cedo, disse ele, com a voz embargada. Samantha sentiu o corpo estremecer. Ninguém ali sabia de sua história. Ela está aqui, continuou o médium, olhando para Laura com ternura. Ela pediu permissão para reencarnar por pouco tempo, apenas para consolar a mãe. As palavras caíram como um raio. Samantha sentiu o mundo desaparecer ao seu redor. O som das vozes se tornou distante. O coração parecia querer sair do peito. Ela segurou a cadeira para não cair. Lágrimas escorriam sem controle. Não era apenas dor. Era reconhecimento. Era confirmação. Era um milagre. O médium continuou, com a voz serena, citando o Evangelho. Os espíritos não se desligam instantaneamente do corpo, conservam por algum tempo os laços que os unem à terra. Aquela frase atravessou a alma de Samantha como uma verdade profunda. Ela sempre havia lido essas palavras, mas nunca havia sentido seu significado com tanta intensidade. Agora, aquelas letras ganhavam vida, forma, presença, estavam sentadas ao seu lado, segurando sua mão. Samantha chorou como nunca. Chorou pela filha que havia perdido. Chorou pelo reencontro que jamais imaginou viver. Chorou pela certeza de que o amor não havia sido interrompido. Naquele instante, ela entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Sua filha não havia partido, apenas mudado de plano. Laura sorriu, com um sorriso sereno, maduro, quase angelical. Olhou nos olhos de Samantha e disse com simplicidade: Eu precisava te ensinar que o amor nunca morre. Essas palavras foram como uma luz que iluminou toda a escuridão que Samantha carregava no coração. Pela primeira vez desde a perda, ela não sentia apenas dor. Sentia propósito. Sentia que tudo aquilo fazia parte de algo maior. O médium explicou que, em casos raros, por misericórdia divina, alguns espíritos recebem permissão para se aproximar novamente daqueles que amam, para consolar, ensinar e fortalecer a fé. Disse que o amor é uma força tão poderosa que atravessa dimensões, rompe barreiras e desafia a lógica humana. Samantha segurava a mão de Laura e não conseguia parar de chorar. Mas, agora, suas lágrimas eram diferentes. Eram lágrimas de esperança, de gratidão, de fé renovada. Laura parecia entender tudo. Olhava ao redor com tranquilidade, como se aquele ambiente fosse familiar. Em determinado momento, fechou os olhos, respirou fundo e disse: Eu disse que voltaria, mamãe. Eu não podia te deixar sozinha. As palavras ecoaram no coração de Samantha como uma promessa cumprida. Ao sair do centro, a noite parecia diferente. O céu estava estrelado, a lua iluminava a rua silenciosa, e o vento soprava suavemente, como se o universo inteiro estivesse participando daquele momento sagrado. Samantha sentia que estava caminhando entre dois mundos, o físico e o espiritual, e que, pela primeira vez, conseguia compreender a ponte invisível que os unia. Mas, junto com a paz, veio uma nova inquietação. O médium havia dito que era algo temporário. Laura havia dito que não poderia ficar muito tempo. Samantha começou a sentir um medo profundo, o medo de perder novamente. Ela passou a observar cada gesto da menina com uma intensidade diferente. Cada sorriso, cada abraço, cada palavra parecia precioso demais para ser desperdiçado. Sabia que estava vivendo um milagre, mas também sabia que milagres, às vezes, são breves. Laura, por sua vez, parecia cada vez mais serena. Às vezes, ficava olhando para o céu, como se ouvisse vozes que Samantha não podia ouvir. Em outras, dizia coisas que pareciam despedidas disfarçadas.
Quando eu voltar, você vai ser forte, não vai? Perguntava. Você vai contar nossa história para outras mães, para elas não sofrerem tanto, dizia com um sorriso doce. Samantha sentia o coração apertar, mas tentava sorrir. Sabia que aquele encontro não era apenas para ela. Era uma mensagem. Um ensinamento. Uma prova de que a morte não é o fim. O conflito interno crescia a cada dia. A alegria do reencontro se misturava com o medo da despedida. A fé renovada se misturava com a dor da impermanência. Ela se perguntava: por que Deus permitiria esse reencontro se ela teria que se despedir novamente? Seria uma bênção ou uma nova prova? Mas, ao mesmo tempo, percebia que, sem aquele encontro, talvez nunca tivesse encontrado a paz que agora começava a florescer em seu coração. Laura continuava dizendo coisas que pareciam vir de outro plano. Falava de pessoas que Samantha não conhecia, descrevia lugares que não existiam na Terra, falava de uma missão que precisava cumprir. Dizia que, no lugar de onde veio, havia aprendido que o amor é a maior força do universo. Lá, ninguém esquece quem ama, dizia. O amor segue a gente para sempre. Essas palavras tocavam profundamente Samantha. Ela começou a entender que a dor que sentia fazia parte da condição humana, mas que o amor que as unia transcendia tudo isso. E, mesmo com toda essa revelação, uma pergunta permanecia no ar, pairando como um mistério que ainda não havia sido totalmente revelado. Por quanto tempo Laura ficaria? E o que aconteceria quando ela partisse novamente? Samantha sentia que algo ainda maior estava prestes a acontecer. Que aquele reencontro era apenas o começo de uma transformação profunda em sua vida. Que a maior lição ainda estava por vir. E, enquanto caminhava ao lado de Laura naquela noite silenciosa, segurando sua mão como se segurasse o próprio destino, ela percebeu que estava prestes a descobrir algo que mudaria para sempre sua compreensão sobre a vida, a morte e o propósito das almas. Se você estivesse no lugar de Samantha, o que sentiria ao ouvir essa revelação? Você acreditaria que sua filha realmente voltou do mundo espiritual para te consolar? Escreva nos comentários o que você acha dessa reviravolta, porque a sua opinião pode ajudar outras pessoas que estão passando pela dor da perda. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança, porque o próximo momento dessa história vai trazer uma despedida inesperada e uma lição espiritual que vai tocar profundamente o coração. E se você quer acompanhar até o final essa jornada emocionante, inscreva-se no canal agora e ative o sino. O próximo capítulo dessa história vai revelar o destino de Laura e a maior transformação na vida de Samantha. O dia amanheceu silencioso naquela casa. Samantha acordou com a sensação de que algo havia mudado para sempre. O quarto estava calmo demais. O ar parecia diferente, como se a própria vida tivesse respirado fundo durante a noite. Ela levantou-se devagar, caminhou até o quarto de Laura e encontrou a cama vazia. Nenhum sinal da menina. Nenhum brinquedo fora do lugar. Nenhuma pegada molhada no chão. Nenhuma prova concreta de que aquela criança realmente estivera ali. Mas Samantha sabia. Ela sabia que não tinha sido um sonho. O coração não mente quando reconhece um amor que transcende o tempo. Durante dias, Samantha procurou respostas. Falou com vizinhos, tentou encontrar registros, buscou explicações lógicas. Nada. Laura não existia nos documentos, não havia histórico, não havia passado. Era como se tivesse sido apenas uma visita do infinito. No início, a dor voltou. Uma dor diferente, mais profunda, mais silenciosa. Não era apenas a saudade da filha que havia partido. Era a saudade de alguém que veio apenas para lembrar que o amor não termina na morte. Mas, aos poucos, algo começou a mudar dentro dela.
Samantha percebeu que sua tristeza já não era um poço sem fundo. Agora, havia esperança. Havia uma certeza serena, sua filha continuava viva, apenas em outra dimensão da existência. Ela lembrava das palavras do médium, ecoando como uma promessa eterna. Os espíritos não se desligam instantaneamente do corpo, conservam por algum tempo os laços que os unem à terra. E então entendeu, os laços de amor não se rompem. Eles apenas mudam de forma. A transformação de uma mãe. Antes, Samantha vivia mergulhada em luto, culpa e questionamentos. Perguntava-se todos os dias por que Deus havia permitido aquela perda. Sentia-se abandonada, castigada, vazia. Mas agora, algo dentro dela havia sido reconstruído. Ela passou a estudar o Evangelho, a buscar conhecimento espiritual, a conversar com outras pessoas que haviam perdido filhos. Descobriu que a dor compartilhada se transforma em cura. Começou a frequentar grupos de apoio, centros espíritas, encontros de mães enlutadas. E, pela primeira vez desde a partida da filha, ela não era apenas uma mulher sofrendo. Ela era uma mulher consolando. Cada vez que uma mãe chorava diante dela, Samantha segurava suas mãos e dizia com voz serena: "Eles não se foram. Eles apenas mudaram de plano. O amor continua. E um dia, vamos nos reencontrar." Essas palavras não eram apenas consolo. Eram uma verdade que ela havia vivido. Lua crescente às noites de oração. Todas as noites, Samantha olhava para o céu. O mesmo céu que antes lhe parecia vazio, agora brilhava como uma promessa. Ela fechava os olhos e sentia a presença da filha. Não como antes, não com o toque físico, mas como uma energia suave, uma lembrança viva, uma conexão invisível. E sussurrava: "Obrigada, minha filha. Eu sei que um dia nos encontraremos novamente." Ela não pedia mais para que a filha voltasse. Não implorava por milagres. Agora, ela agradecia pelo amor que transcende a morte. Porque compreendeu algo que poucos conseguem entender em vida. O amor verdadeiro não pertence ao tempo, nem ao corpo, nem à matéria. Uma lição para todos nós. A história de Samantha não é apenas uma história sobre perda. É uma história sobre esperança. Sobre fé. Sobre a certeza de que a vida continua. Quantas pessoas hoje estão vivendo o mesmo luto silencioso? Quantas mães, pais, filhos, irmãos, amigos estão chorando por alguém que partiu? Talvez você esteja assistindo a este vídeo com o coração apertado, lembrando de alguém que se foi. Talvez sinta que nunca mais será o mesmo. Mas a história de Samantha nos lembra de algo poderoso. As despedidas são temporárias. O amor é eterno. Aplicação para a sua vida. Agora, eu quero te fazer uma pergunta profunda e sincera. Você acredita que os espíritos podem nos visitar ou nos enviar sinais? Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso. Sua opinião pode ajudar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. E me conte também. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero saber de onde você está nos acompanhando para que essa mensagem alcance cada vez mais pessoas. Se você já perdeu alguém especial, escreva nos comentários uma palavra, um nome, uma saudade. Vamos transformar esse espaço em um lugar de luz, apoio e conforto. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que esteja passando por um momento difícil. Talvez essa mensagem seja exatamente o conforto que essa pessoa precisa hoje. Deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais corações. Inscreva-se no canal para receber mais histórias emocionantes, espirituais e transformadoras como essa. Ative o sino de notificações para não perder nenhum novo vídeo. E lembre-se:
O amor nunca morre. Ele apenas atravessa o véu da vida e continua nos esperando do outro lado.